Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 43. Meu nome é Adriano Leite, eu sou sócio responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha e Cássio Bruno, que são os gestores aqui da Multi. Hoje é dia 4 de abril, são exatos 5 horas e 17 minutos da tarde. A gente vai começar hoje falando de cenário internacional, depois a gente fala do cenário local e em seguida a gente fala os destaques dos fundos da performance. Eu acho que é até legal que já antecipar, a gente vai explorar um pouquinho também uma tese aí bem importante e bacana que a gente pegou, que foi a posição vendida no Silicon Valley Bank, e aí o Cássio vai explicar o porquê que a gente montou, como, há quanto tempo que a gente estava com essa posição e como que isso refletiu aí nos fundos, no caso o Equity Hedge e o Long Wise. Bom, vamos começar o cenário internacional, Cássio. Foi um mês aí bastante animado, né? Acho que bastante notícia, um estresse grande ali no sistema financeiro, né, que o próprio Silicon Valley Bank depois respingou lá no Credit Suisse. Isso impactou, obviamente, a perspectiva da política monetária nos Estados Unidos. Como é que você pode falar aí o mês passado? Bom, Adriano, vamos lá. Mês passado bem animado mesmo. O mês começa com o Fed e o Powell falando mais duro. O mercado converge aí para quase 50 bases de alta na próxima reunião e um ciclo mais longo. Então, isso é o começo do mês. Inflação alta, necessidade dos juros mais alto e um Fed mais rock. No meio dessa turbulência, aí no começo do mês, aparece aí a baleia do Silicon Valley Bank, e aí é um mismatch de ativo com passivo. Isso espalha para o setor financeiro como um todo. O Fed injeta uma liquidez enorme no sistema, então, de todo o quantitative tightening que foi feito, quase todo ele volta, 70%, 80% dele volta num horizonte de uma semana. O Fed dá 25 bases, os mercados recuperam, e agora se criou uma expectativa aí de um mercado um pouco melhor. Então, o mercado foi muito bem mês passado, num mês em que houve a quebra de um banco, a primeira quebra de um banco, a segunda quebra de um banco, a consolidação de um banco na Europa. Tudo isso acontece e o mercado anda. O que está acontecendo, né? No final das contas, o que a gente está vendo é uma injeção de liquidez abundante de novo do Fed. E a dúvida que fica aqui para a gente é para onde a gente vai convergir no cenário. Se o Fed vai ser dove parar por conta dessas questões bancárias, e aí o mercado teria muito espaço para andar, porque não tem nenhuma crise, o Fed para, volta a andar, e aí eu vou ver a inflação de novo lá na frente, ou se a gente está próximo da recessão, essa questão bancária realmente está trazendo uma recessão, o Fed para e não é tão bom para mercados. Então, e aí a inflação eventualmente se segura. Junto a isso, no cenário internacional, a gente tem várias coisas acontecendo, principalmente na China e no Oriente Médio. Então, na China e Rússia, tem toda a questão da guerra, obviamente, que tem acelerado. Na China, a economia continua vindo forte, os PMIs têm sido bons, eles estão soltando mais crédito. Teve a reunião do partido em que eles comprometeram com um crescimento de 5%. Então, aconteceu muita coisa ao longo desse mês, a maior parte delas no cenário positivo. E se eu não te contar aí que um banco quebrou e quase teve um Global Financial Crisis de novo, a gente nem vai saber pelo preço dos mercados, o que, de certa maneira, está contratando um negócio muito pior para frente, na minha humilde opinião, porque no final você está contratando aquele moral hazard e essa discussão vai ter que ser feita de novo de como o over-risk vai entrar na economia. Então, se for isso, tem espaço primeiro para o over-risk para depois dar problema. Então, a gente tem que entender qual vai ser a postura do Fed, se ele vai ser dove ou se vai ser rock. E, Aranha, num local, assim, não bastasse esse cenário internacional assim, extremamente difícil assim, de ler e de tentar fazer um prognóstico aí de mais médio e longo prazo, o local aqui também não dá alívio, né? Teve a divulgação aí do arcabouço fiscal, pelo menos o rascunho, e
mercado até no começo reagiu relativamente bem, mas depois também, à medida que foi vendo que era muito calcado em aumento de receita, que óbvio que é passível de aprovação no Congresso, o mercado foi devolvendo, né, e volta de novo aí essa pressão aí sobre os ativos domésticos, né? Sim, especialmente quando ficou claro, né, que o arcabouço ele parava de pé, sem somente ser você ter um aumento muito grande da arrecadação, e, né, o que o ministro vem falando, que é uma arrecadação em cima das grandes empresas, isso pegou na veia a Bolsa, porque muitas empresas, né, se tem algum benefício ou outro, e se você vai taxar mais, o câmbio ficou parado, ele até se valorizou, né, acompanhando também um pouco da dinâmica do dólar lá fora. Os juros também, ele não estressou, porque de fato você chega a estabilizar a dívida em cima, né, de uma arrecadação muito grande, mas aí a Bolsa sentiu, porque você está revisando para baixo os lucros, né? E o que eu acho que a gente acha que é muito ruim é porque não está sendo considerado os efeitos de segunda ordem. Então, quando você taxa 100 dia mais uma economia, ela cresce menos, ela tem mais inflação, né? Se você taxa mais a empresa vai pagar mais imposto, vai repassar no preço dos produtos. Então, a segunda derivada desse aumento de arrecadação é muito ruim, né, para a economia, e isso está deixando a Bolsa, né, sob muita pressão, né, num cenário que já era muito ruim, né? Então, num cenário onde a gente tinha perdido a perspectiva de cair juros, com esse arcabouço pouco se mudou nesse sentido, porque a gente vai ter uma premissa de um PIB pior, né? Então, uma inflação mais alta, um PIB pior, vai ser mais difícil baixar juros com um pacote fiscal vindo só da parte da arrecadação, né? Por mais que o discurso seja bonito, que não vai ter taxa nova ou alíquota majorada, mas você vai atrás, no final do dia você vai cobrar 100 bi a mais da economia, né? E 100 bi a mais da economia é um preço muito caro para você não mudar as expectativas de crescimento, né, e de inflação. Então, isso pegou frontalmente alguns setores, especialmente na nossa carteira, né, o setor de vestuário, né, com Renner e Soma, e a parte de commodities, né, quando a gente olha o cenário, como o Cássio falou, e vê que, apesar da China estar indo bem, mas o mundo pode estar indo para uma recessão, também fica difícil se esconder em commodities. Então, o cenário está bem difícil para a Bolsa nesse sentido. Legal. Bom, depois a gente volta com você, né, para ver como é que navega nesse campo minado aí. Cássio, vamos falar do Equity Hedge e do Longo Bias. Aí a gente vai fazer só uma introdução falando do Silicon Valley Bank, que eu acho que é legal dividir aí com o pessoal. O Equity Hedge ele fechou o mês aí 3,13 positivo contra um CDI de 1,17, no ano 3,11 contra um CDI de 3,25. O Long Bias fechou o mês positivo em 0,48 contra uma bolsa de menos 2,91 e um CDI de 1,17, e no ano o fundo está menos 6,01 versus um Ibovespa de menos 7,16 e um CDI de 3,25. Resume para a gente da onde originou, bem rapidamente, até pedir desculpa aí, que talvez a gente vai esticar um pouco mais aí do tempo usual, mas acho que vale falar. Comenta rapidamente desde quando tal, qual foi o trigger, né, o motivo de ter entrado na carteira, como que a gente carregou essa posição aí, tanto no Equity Hedge quanto no Long Bias. Bom, vamos lá. Essa é uma posição que tem por volta de um ano. A gente, no ano passado, a gente participa aqui com alguma frequência de conferências internacionais, em que a gente vai olhar as empresas, ver o que está acontecendo. Ano passado, eu fui numa conferência junto com um analista do setor de tecnologia. Então, a gente foi olhar as empresas, foi bastante bom ano passado, a gente estava com essa tese de alta de juros, de piora nesse setor de tecnologia. Então, a gente foi olhar as empresas, e aí o bônus ali foi conhecer um banco que era o epicentro do setor de startups, venture capital, enfim. A gente ouviu ali a palestra do CEO, entendeu um pouquinho melhor, e a gente procurou
entender como é que funcionava a questão dos ativos e passivos, dos descasamentos e de onde estava o dinheiro. Então, o que a gente fez depois da viagem, entendeu que aquele banco tradeava como um branco e não estava muito casado com startups. A gente tentou entender, então, essa parte do ativo e passivo. A hora que a gente entendeu, a gente via que tinha um mismatch na carteira do banco. Então, é uma carteira de muito longo prazo, com uma captação, obviamente, de curto prazo. Isso aí, obviamente, é o negócio do banco. Mas uma carteira muito sensível a juros e com na parte de crédito dele, com garantias bastante frágeis, porque muita coisa das garantias eram relacionadas às startups. Então, e tinha investimentos e uma série de coisas que ele fazia nas startups. Então, crédito frágil, descasamento de ativo passivo. A gente teve um bônus aí do cara ter dado os juros a 1,70 lá, que é onde ele travou a Treasury, e ter tomado esse prejuízo, o banco ter quebrado. Mas a gente já tinha essa tese de descasamento que ao longo do tempo estava acontecendo no resultado, ele acabava sendo bem ruim. E aí o par que a gente carregou foi comprado no JP Morgan, né, vendido no Silicon Valley Bank, e o impacto aí no... Basicamente a tese do par era: eu vou comprar o banco que mais se protege da alta de juros, o banco que mais se prejudica com a alta de juros, dentro do que a gente entendia que fazia sentido. E aí o impacto nos fundos, tanto no equity hedge quanto no long prazo, foi aproximadamente 100 bips, né? Ou seja, 1% do retorno. Foi interessante, a gente estava short por volta de 100 bips, 1% do fundo, e a gente, um dia antes de quebrar, a gente vendeu um pouquinho mais, 0,20 a mais do fundo, que acabou ajudando bastante no resultado. Legal. E só para fechar aqui, o direcional do long base, como é que ele se comportou aí ao longo do mês? Bom, esse mês a gente tentou comprar em algum momento do tempo, achando que essa tese do ajuste fiscal aqui do Brasil poderia ser um pouco melhor. A gente hoje está 30% comprado no fundo, entendendo que o cenário é desafiador, o juro muito alto, esperando momentos melhores para comprar. Então, no final das contas, a gente vê um cenário externo. Simetria ruim também lá fora, né? Principalmente a simetria lá fora ruim. A gente acha que tem muito pouco no preço da recessão. As companhias tech andaram demais lá fora. Então, Google, Apple, Microsoft, quem quer que seja aí, que são os big names, performaram muito bem. Em alguns casos, por motivos idiosincráticos, como o GPT na Microsoft, enfim... questão de AI na NVIDIA, cada caso tem a sua explicação, mas no final das contas, o que levou o mercado para performar melhor é um Fed um pouco mais dove. Acho que a gente não vê o Fed ser dove ao mesmo tempo que a economia está forte. Então, um dos dois tem que ceder, ou o Fed vai continuar dando juros, ou a economia está muito mais fraca, e esse é um problema do mercado de ações. Acho que é importante pontuar aqui, porque a gente não está posicionado também, quando você olha, tem uma divergência enorme do mercado de Treasury, né, o mercado de dívida do governo americano, e o mercado de ações. Então, cada um precifica uma coisa, o mercado de bond precifica já o início de uma recessão, e o mercado de equity, quando você olha EPS, né, que é o crescimento de lucro, o mercado ainda tem um crescimento de lucro bastante razoável na maior parte das companhias. Então, no final das contas, a gente acha que alguma coisa tem que ceder, e neste caso, o mais provável parece ser o mercado de ações. Legal. E Aranha, vamos falar do mercado local aqui, né, diretamente do FIA. Né? No mês passado, os destaques negativos aí foram Renner, Soma, acelerado ali no final pela reforma tributária, né, que pegou direto aí na veia esses dois papéis. Acho que a 3R também foi um destaque negativo em função da possibilidade de revisitarem o contrato. Antes você já vinha ali também de um barulho de taxação de exportação. Como é que é? A pergunta são duas. Obviamente, falar um pouquinho da carteira e aí tem um debate que sempre corre e pergunta, né, que quando traçam aquele famoso gráfico lá
do PI da Bolsa, né, do preço sobre o lucro, falam que está nos mínimos históricos. Tá barato, não tá? É velho trap? E como é que a gente está se posicionando aí nesse ambiente extremamente difícil? Então, esse negócio do múltiplo, né, a gente está vendo a Bolsa bem barata, com taxas de retorno super elevadas, que reflete o que está acontecendo no mercado de juros aqui. Então, as taxas super elevadas, elas se justificam porque o mercado de dívida aqui também está muito estressado, né? E os juros aqui está muito alto e sem a perspectiva de você ter uma queda sustentável, né? Dado que com, né, as medidas que o governo está tomando e com esse arcabouço, a dívida PIB não estabiliza. Então, esse é um cenário em que o múltiplo ele tem que estar barato mesmo, né? E aí tem o que está acontecendo, o que a gente sofreu também, é que você compra um ativo achando que ele está barato, e aí vem agora uma nova taxação, por exemplo, no setor de vestuário, mais precisamente, que foram as grandes perdas do fundo. E aí você vai revisar muito para baixo o lucro, né? Ainda tem muita incerteza, porque você não passou ainda no Congresso, eu acho que talvez isso não passe, tem alguma modulação. Você não dá para você colocar, né, a face value que vai cair 50% do lucro da Soma e 25% do lucro da Renner. Mas aumentou muito o risco de você ter uma revisão para baixo, além de que tudo aquilo que a gente falou, se você vai taxar muito a economia, talvez essas empresas vão crescer menos ou vão decrescer, né? Então aí começa aquele múltiplo que você estava pagando ali 12, 13 vezes na Renner, ele começa a ficar mais esticado, que você está revisando para baixo o lucro, né? E a gente está nessa dinâmica em cima de um mercado extremamente frágil, porque você está tendo muito resgate, né, da indústria como um todo, que não ajuda, né? Na hora que um fundo está vendendo, o outro está vendendo, não tem a ponta compradora, então isso também está deixando o mercado extremamente curto-prazista e com uma volatilidade muito grande, né? Então, a gente está reduzindo as posições grandes, está tendo uma posição mais oportunista, né? Então, se aumenta a posição, o papel anda, você já diminui, e tentar navegar nas empresas que vão se safar, né? Que tem uma estrutura de capital melhor, que era o caso da própria Renner, né? Uma empresa caixa líquido que não está enfrentando do lado operacional o aumento da taxa de juros. Ela não tem uma despesa de juros, né, como a maioria das empresas tem, que está machucando muito os balanços. Então, a gente tem que selecionar melhor, né? No caso de petróleo que a gente comprou, né, a gente ganhou dinheiro com Petro, perdeu com 3R. A Petro vira e mexe e volta, né, a falar sobre a questão de suspender todas as vendas, né, que o governo anterior fez. Mas tanto a Petro quanto a 3R deixa muito claro que as vendas que foram assinadas vão continuar, né? E a gente está esperando isso, e o desconto ficou muito grande em cima, né, de um ambiente que a gente até não comentou, que o preço do petróleo caiu muito ao longo do mês de março, né? E no finalzinho, já no começo de abril, a OPEP cortou principalmente a Arábia voluntariamente a produção e fez com que o preço do petróleo tivesse uma pequena recuperação e ajudou um pouco aí o preço da 3R, mas a gente espera que Potiguar entre, né, para o ativo da 3R, e ela tem um aumento significativo de produção. E dentro do universo que a gente cobre, essa é a empresa mais barata de petróleo que tem. Então a gente vai muito no micro, né, para entender quem são os cases que estão com melhor momento de lucratividade, com menos risco, né, para uma revisão muito para baixo, e navegando, mas está difícil porque a volatilidade, né, o pessimismo, ele está muito grande, mas ao mesmo tempo você tem uma taxa de retorno, né? Qualquer coisa que melhore um pouco o ambiente tem aí um upside muito razoável de curto prazo, né? Então é muito difícil para o gestor simplesmente ficar vendido, porque é um risco também muito grande de o mercado ver que
a receita não vai ser 150 bi, vai ser 30 bi, mas o governo faz algum ajuste ou outro, ou o Congresso barra a votação, a Bolsa vai subir muito forte, né? Então você tem que estar posicionado nos melhores ativos, que a gente entende, e aguentar, né, essa volatilidade que é natural em momentos de que o fluxo é muito negativo, né? E a gente ser bem mais, vamos dizer, oportunistas, né? No sentido de diminuir e aumentar os papéis de acordo com que essa volatilidade ocorra. Legal. Bom, vou agradecendo aqui ao Cássio e ao Aranha, principalmente agradecer quem tiver a oportunidade de nos ver ou ouvir. Desejar a todos aí ótimos investimentos. Até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado. Obrigado.